Vamos falar agora então sobre a rotina da casa, tá? Sobre as tarefas domésticas, sobre quem faz o quê. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Aqui nesse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, tá, gente? Eu vou dar alguns passos pra gente entender, assim, como criar uma rotina saudável, mudando alguns hábitos que a gente tem, que a gente acaba pegando, assim, esses hábitos, e são hábitos difíceis de largar, tá? Então, primeiro passo para a gente pensar na rotina da nossa casa, para a gente manter uma casa organizada, que é muito importante para a nossa saúde mental e também para a saúde mental das crianças. Eu sei que é difícil, tá? A casa com criança ela nunca vai ficar 100% limpa, mas a gente vai tendo algumas estratégias que a gente pode fazer para poder conseguir organizar um pouco, né? Para a gente também não ficar no meio do caos, porque eu sei que isso é muito possível quando a gente não estabelece prioridades. Então, é importante que você consiga ter um quadro para você visualizar quais são as suas prioridades ali. E é importante que você faça isso junto com os seus filhos. O estabelecer prioridades é entender o que é mais importante que seja feito hoje, que seja feito essa semana, e você vai conseguindo se organizar e entender o que eu posso fazer depois em outro momento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que hoje não é dia de lavar o banheiro, mas o banheiro está muito sujo. Então, o que pode ser deixado de fazer para que o banheiro seja limpo? E eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de cada dia da semana uma coisa, tá? Planejar um dia de cada vez. Geralmente, eu não sei como é vocês, tá? Mas eu aprendi muito assim, e isso foi um hábito que eu demorei muito para conseguir deixar ele de lado, que é o de querer fazer tudo de uma vez. Geralmente, né, a gente quer pegar, começar a limpar a casa e terminar. Só que com a rotina com as crianças isso nunca é possível, né? A gente fica horas ali dando uma faxina, né? Se você tem possibilidade de ter uma pessoa para te ajudar, uma faxineira, isso é ótimo. Mas eu tô falando aqui porque eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, tá, gente? Então eu sei que a maioria das pessoas quer arrumar a própria casa e tudo mais, tá? Então assim, é importante a gente largar a mão desse querer fazer tudo de uma vez, para que a gente faça um pouquinho de cada vez e tenha um ótimo resultado no final, tá? Então, planejar um dia de cada vez é estabelecer o que vai ser feito naquele dia. Por exemplo, na segunda-feira é o dia de lavar o banheiro, na terça é dia de limpar os quartos, na quarta é dia de limpar a cozinha, na quinta é dia de limpar a copa, né? Assim, e por aí vai, nos cômodos da sua casa. Então, são mais ou menos, não vamos contar o domingo, né? Mas 6 dias na semana, mais ou menos, cada dia da semana uma tarefa. E aí você vai se organizar dentro de o tempo que você tiver para organizar aquele ambiente ali. Então, se você tem todos os dias 30 minutos, você vai ficar 30 minutos daquela tarefa daquele dia, que é a prioridade daquele dia que você estabeleceu. Então, eu vou colocar aqui embaixo, no PDF, um modelinho para vocês imprimirem também, tá? E aí vocês podem colocar separadinho o que vai ser feito cada dia da semana, tá? Então, você programa a sua semana, o que vai ser feito ali todos os dias, tá? Ter horários fixos, por exemplo, ter a rotina familiar bem casado com o que a gente pensou para as crianças, a gente vai trazer agora para os adultos. Como? O horário de dormir, o horário de tomar café da manhã, o horário de almoçar, né? O horário do lanche, do almoço, do jantar. Porque quando você estabelece horários fixos, fica mais fácil de você se organizar dentro daqueles horários. Então, por exemplo, eu vejo isso acontecendo muito nas famílias quando os pais me procuram. O pai às vezes trabalha de turno, né? Cada dia é um horário diferente que ele tem. E eu entendo, gente, que cada um vai ter uma possibilidade, tá? Mas pensando no bem-estar da criança em alguns momentos, a gente vai ter que ter um pouco mais de rigidez com esses horários. Então, por exemplo, eu já vi isso acontecer muito e é muito prejudicial esse tipo de rotina dos adultos com as crianças. Às vezes vai ser assim, o pai e a mãe, eles vão acordar às vezes 8 horas da manhã, às vezes meio-dia. Aí, às vezes essa criança vai estar acordando ali um dia no horário, outro dia no horário. Então, se ela acordou meio-dia, ela não vai conseguir dormir às 8 da noite, que é o horário da rotina dela. Então, é importante a gente ter essa estabilidade. Porque aí, o que os pais geralmente fazem? Aí acordou, tipo, 10 horas da manhã num dia. Aí, à noite, a criança não vai querer dormir.
ela vai ficar com dificuldade. Ela não vai estar com sono ainda, né? Dependendo da idade de cada criança, aí seguindo a tabela lá da idade, né? Ah, mas aí amanhã a gente já acordou 8 horas da manhã. Aí quando deu, tipo, 6 horas da tarde, a criança quis dormir porque estava muito cansada, porque acordou muito cedo. E aí ela dormiu uma soneca 6 horas da tarde e foi dormir de novo meia-noite, 1 hora da manhã. Então eu já peguei famílias que a rotina era assim. E foi necessário mudar, entender assim, mesmo que um pai está trabalhando de turno e precisa dormir até mais tarde, que a outra figura parental ou o apoio, ou alguém que puder, está acordando no horário da criança, no horário certo, né? Estabelecido, um horário que é saudável para a criança, que isso aconteça, que a criança não fique acompanhando essas rotinas mirabolantes que nós adultos fazemos, que também não é saudável pra gente, tá, gente? Esse tipo de rotina. A gente não ter horário para dormir, não ter horário para acordar, isso não é bom para nós, nem para nossa saúde física, nem para nossa saúde mental, tá? Então, assim, é bom que tenha horários fixos. Então, e quando eu falo fixo, gente, é sábado, domingo, feriado, né? É bom que tenha horários fixos. Vai flexibilizar? Vai, a gente vai pra praia, a gente vai dormir em outros horários, a gente vai passear, a gente vai fazer um acampamento, sim, vai flexibilizar. Mas a gente tá falando aqui da rotina do dia a dia, tá? Fugiu, foi viajar uma semana na praia, não tem problema. Fugir da rotina, não tem problema nenhum. Agora, retornou pra casa, o quanto antes volte a estabelecer essa rotina. Porque isso vai, né? Volta lá no vídeo do anterior, quais os benefícios de se ter uma rotina, tá? Então você já colocou lá um checklist das tarefas diárias, né? Então, fazer uma lista dessas tarefas. Quais tarefas que tem que ser feito dentro de uma casa? A gente não para pra pensar nisso, né? Tem que lavar a louça, tem que varrer a casa, tem que tirar pó, né? Tem que passar o aspirador, enfim. Faça um checklist de todas as tarefas domésticas que tem que ser feitas. E aí, com essa lista em mãos, você tem muitas possibilidades entre dividir as tarefas entre os membros familiares, né? Se você tem um filho adolescente aí de 10 anos, 11 anos, ele já tem algumas tarefinhas aí que ele pode fazer, como, por exemplo, pôr uma roupa na máquina para lavar, arrumar os quartos, tirar o pó, passar um pano na casa. E quando você está investindo tempo em treinamento e você está com seu filho, por exemplo, vamos supor que você está assistindo seu curso aqui, esse curso aqui, seu filho tem 4 anos, igual a minha filha agora vai fazer 4 anos de idade. Se você já está estabelecendo esse tipo de rotina, envolvendo seu filho nas tarefas domésticas, fazendo as tarefas com ele no dia a dia, eu tenho certeza que quando você tiver um filho com 10 anos de idade, ele vai estar sabendo fazer praticamente todas as tarefas de dentro de casa sozinho, tá? Então, é tempo e investimento. Você está investindo tempo em treinamento e o pensamento lá em longo prazo, tá bom? Então, se você tem filhos, direcione a tarefa que o seu filho pode fazer. Minha filha de 4 anos, o que ela faz? Ela consegue organizar os brinquedos do jeito dela, tá, gente? Sem expectativas, muitas expectativas. Ela me ajuda, às vezes eu coloco pra ela um paninho pra ela tirar o pó, né? Ela varre com a vassourinha dela e tudo ainda é brincadeira. Com 4 aninhos ainda tudo no meio da brincadeira, a gente faz tudo. Eu coloco as vasilhinhas para lavar lá na pia, ela mesma lava as vasilhas, enfim, de plástico, né? Ela mesma lava. Então, entendendo assim, o seu filho é capaz, mas você precisa acreditar que ele é capaz, porque muitos pais têm dificuldade, né? Eles minam a criança ali e acham que ela não é capaz de fazer por ter só 4 anos, e não. Tá? Ele é capaz de fazer algumas coisas sim. O importante é você acreditar que é possível que ele faça e dar essa oportunidade dele aprender essa tarefa. Incentive através de brincadeiras que seus filhos participem das tarefas juntos, tá? Juntar os brinquedos, cuidar do quarto, como eu disse, né? São algumas tarefas possíveis e que estimulam o autocuidado. Então a criança vai aprendendo a importância. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Né? Importante eliminar os quadros de recompensa, tá, gente? Então, a gente não arruma casa para ganhar dinheiro, né? A gente não arruma casa para ganhar estrelinha no quadro, a gente não arruma casa para ganhar nenhum tipo de benefício. A gente arruma, a gente faz as tarefas porque elas são necessárias, elas precisam ser feitas para que a gente tenha uma vida saudável. Então, é essa ideia que você vai estar passando para o seu filho. Não é arrumar por nenhum tipo de recompensa, tá?
Inclusive, muitos pais usam as tarefas como punição e vira um problemão. Tipo assim, se você não fizer isso, você vai ter que lavar a louça. Se você... E aí, o que acontece? A criança cria uma aversão com a tarefa doméstica que é muito difícil de tirar. Então, nunca puna seu filho, né? A gente tá falando de não punição, mas lembre-se disso, né? Porque eu sei que às vezes no automático a gente acaba falando algumas coisas difíceis de serem retiradas, mas tente não punir o seu filho com uma tarefa doméstica, porque ele vai criar, né, uma ligação de que a tarefa doméstica é coisas ruins, o que a gente não quer. A gente quer que ele crie essa ideia de que tarefas domésticas são importantes e que elas precisam ser feitas porque elas precisam ser feitas e nada mais. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre as tarefas semanais, tá? Gente, tudo isso vai estar aqui no PDF, não se preocupem, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês seguirem direitinho. As tarefas semanais são aquelas tarefas que vão ser feitas uma vez por semana, como lavar a roupa, uma faxina, lavar a janela, coisas que a gente não faz todo dia, coisas que a gente faz vez ou outra. As tarefas diárias às vezes vai ser varrer a casa, passar um pano, né? Lavar a louça. São coisas que você vai fazer todos os dias. E essas coisas que fazem todos os dias, você vai ter que ir separando aí entre a família, tá bom? E o passo 6 aqui que eu coloquei pra vocês, né? É ter um momento em família, pelo menos uma vez por semana, tá? E aí a gente vai usar a reunião de família para poder criar esses momentos. O que é que a gente vai fazer essa semana de diversão, né? Pra onde a gente vai? A gente vai ver um filme, a gente vai fazer uma noite de cinema, ou a gente vai ter jogos, brincadeiras, né? Uma leitura, o que é que a gente vai fazer ali em família? Então é importante, dentro da nossa rotina, dessa rotina que a gente está criando, a gente colocar, incluir na nossa rotina pelo menos um momento em família por semana, tá? Então, não é fazer se der para fazer, é estar dentro da sua rotina, uma obrigação mesmo de ter um momento em família, seja um jantar, uma brincadeira, um passeio, mas pelo menos uma vez por semana ter esse momento com seu filho. Brincar, né? Tomar banho de mangueira, sei lá. Vocês vão usar sua criatividade aí para inventar esse momento da família. Pedindo sempre a opinião da criança. O que que você acha, filho, que a gente pode fazer de divertido essa semana? Dá uma ideia aí pra gente. E vai ouvindo o que é possível, né? E o que for possível, tente fazer, tá bom? Isso ajuda, de novo, a criar conexão, né? Ajuda a criança a se sentir pertencente, ajuda a criança a perceber que ela é ouvida quando ela dá uma ideia. E os pais, olha, legal, vamos fazer isso então. Sentimento de pertencimento, tá bom? Momentos de lazer contribuem para a diminuição do estresse e melhora o vínculo parental. Ter momentos de relaxamento ajudam a aumentar a nossa paciência. Então, você está sem paciência? Tenha um momento feliz com seu filho, brinque, se divirta, esqueça um pouco dos problemas, das tarefas, do trabalho, né? Isso vai ajudar muito a você ter um pouquinho de mais de paciência, né? Você lembra do pote que eu falei? Né? Lá no início do curso, o potinho que a gente vai enchendo de coisas? Pois é. Quando a gente brinca, quando a gente se diverte, quando a gente passeia, quando a gente visita um zoológico, um museu, seja lá o que for, a gente vai ajudando a diminuir aquele potinho que a gente fica enchendo de estresse, a gente vai diminuindo esse potinho e a gente vai tendo mais paciência, a gente vai tendo menos explosões, tá? Então isso é muito importante. Tirar um tempo para leitura, né? Então, é bom incluir dentro da sua rotina um momento de leitura com o seu filho, seja à noite antes de dormir, mas que isso aconteça, tá? Ajuda, de novo, tudo que eu tô falando aqui, gente, é para poder seguir o pilar do nosso curso, né? Então, isso vai ajudar muito nessa conexão que a gente quer dentro aí do AFC, né? A gente vai te ajudar muito a melhorar a sua conexão com o seu filho, né? O afeto está envolvido, a firmeza, porque a gente está falando de firmeza quando a gente está falando de rotina e principalmente a gente está falando de conexão, beleza? E o último passo dentro da rotina, esse passo é o mais importante de todos. Tire um tempo para você, tá? Descubra algo que você gosta de fazer, seja ler, ver uma TV, bordar, sei lá, eu amo fazer macramê, né? Então é um tempo que eu tiro pra mim, é um tempo que eu tô fazendo ali o meu macramê, né? Então assim, busque conhecer a si mesmo, quais coisas que você gosta de fazer e faça,
tá? Para que você se sinta bem com você mesmo. E isso vai te ajudar. Buscar atividades que dão prazer vão te ajudar também a se sentir melhor com você mesmo. E quando você se sentir melhor com você mesmo, você vai poder transmitir isso aí para o seu filho. Quando vocês forem criar essa rotina, gente, criem expectativas alcançáveis, tá? Então, tente não colocar coisas mirabolantes na sua rotina, porque com o filho a gente tem que tentar fazer o que é possível. Então, às vezes a gente coloca lá uma meta, eu vou arrumar o guarda-roupa e tal, e infelizmente às vezes isso não vai ser possível, tá? Então, crie metas que são possíveis e que não vai fazer você desistir. Quando a gente cria uma meta muito alta de ser alcançada, que a gente vê que a gente nunca vai conseguir, é mais fácil a gente desistir da rotina inteira do que desistir de uma coisa da nossa rotina que não tá sendo legal. Então, tome cuidado então com as expectativas que você cria em relação às coisas que você coloca pra você fazer, tá bom? Veja então aqui embaixo o quadro de rotinas que eu coloquei, imprima, vai se organizando aí, tá? Siga os 8 passos que eu coloquei, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir estabelecer uma rotina incrível e isso vai ajudar muito você e o seu filho. E é isso, bora pro próximo vídeo.